Olá, irei apresentar um pouco sobre o artigo pertencente ao nosso grupo de pesquisa do laboratório. O artigo é sobre o Cutoff Scanning Matrix, ou CSM, classificação estrutural e predição de função por padrões de distância entre resíduos proteicos. Artigo esse que foi publicado na revista BioMC Genomics em 2011. O artigo ele inicia, então, chamando atenção para o número de dados biológicos gerados a partir do alto número de projetos de genoma e metagenoma, que vem crescendo então de forma exponencial. É interessante observarmos que a sua preocupação era baseada nos dados de agosto de 2010, em que na época haviam mais de 12 milhões de sequências proteicas no UniProt, cerca de 300 mil sequências adicionadas no último mês e mais de 6 milhões de anotações revisadas. Se puxarmos os dados atuais, iremos observar o efeito exponencial citado pelo artigo, em que o número mais atualizado que possuímos de sequências no UniProt é de aproximadamente 231 milhões de sequências, cerca de quase 20 vezes maior que o número de 2010. E qual que é o grande problema desse grande número de dados? O maior problema ele se refere à classificação estrutural das sequências, uma vez que bases de dados de classificação estrutural, como no caso do SCOPE, que o artigo aborda, ele muitas vezes não consegue acompanhar a classificação desse grande número de sequências que é adicionada constantemente. Além do mais, em que muitas dessas estruturas elas são adicionadas, porém sem a sua função determinada. Aqui então eu quero aproveitar o gancho para trazer a reflexão para o contexto atual dos dias de hoje, em que nós temos então o AlphaFold, que ele surgiu recentemente e ele faz justamente isso. Ele é capaz de predizer estruturas e agregar nesse sentido estrutural, porém sem se preocupar com a característica funcional, tornando ainda mais importante então a tentativa de predizer função automaticamente a essas sequências. Tendo isso em mente, pode-se então facilitar a obtenção desses dados se nós partirmos das premissas das características proteicas, em que as estruturas e funções proteicas elas são geralmente mais conservadas que a sequência proteica, que no caso dessa pode vir a variar mais. Então, a identificação de semelhanças entre as novas sequências e estruturas com aquelas que já estão estabelecidas gera a melhora na caracterização das sequências, dessas novas sequências, principalmente no seu aspecto de folding. Sendo então tanto o reconhecimento do folding quanto a classificação estrutural passos importantes para a predição de função. Falando agora então especificamente sobre a função proteica, mesmo que ela não possa ser diretamente implicada a partir do folding específico de uma determinada proteína, dados estruturais podem ser usados para detectar proteínas com funções semelhantes e sequências distintas. Uma estratégia possível para isso é a definição de assinaturas estruturais, que nada mais são do que um conjunto de características capaz de diferenciar uma proteína especificamente de outras. No caso do artigo, ele determina isso a partir dos padrões nas distâncias ou contatos entre os resíduos proteicos, fazendo com que proteínas com diferentes foldings e funções possuam diferenças significativas na distribuição de distâncias entre os resíduos, gerando assim uma assinatura única para cada uma delas. Com isso, o trabalho apresenta então a sua ferramenta, o Cutoff Scanning Matrix, ou CSM, que ele nada mais é que uma matriz de contagem de números de resíduos para determinada distância ou distâncias menores, porque no caso é um cutoff, que é determinado então pelas distâncias euclidianas
entre os carbonos alfa, dos resíduos proteicos, né, no caso. Nessas formas de grafo logo acima aqui, nós temos que as distâncias euclidianas elas são representadas por essas arestas aqui, e os carbonos alfa são representados pelos nós, no caso, essas bolinhas. Posteriormente, a geração de matriz é aplicada então à decomposição por valores singulares, que ela tem como objetivo reduzir a dimensionalidade das matrizes geradas, o que reduz também o ruído desses dados, melhorando então o desempenho computacional do método. Tendo então apresentado a ferramenta CSM, vou falar agora brevemente sobre os resultados que o grupo obteve. No quesito predição de função, o objetivo era avaliar quão bem 3 algoritmos de aprendizado de máquina de classificação diferentes eles podem predizer função, tanto para a classificação de enzimas, baseado então nas reações químicas que catalisam essas enzimas, quanto para um banco de dados padrão ouro com várias classes de famílias funcionais. Trouxe aqui então uma tabela retirada do artigo, em que mostra que os resultados foram satisfatórios em todos os âmbitos, e utilizando então o método de KNN, ou KNN, né, para o padrão ouro, né, para o Gold Standard, em que houve então a melhora tanto na precisão quanto na revocação em praticamente todos os casos, mostrando a boa capacidade de predizer função através das assinaturas estruturais. Já para a classificação estrutural, o artigo usou de base de dados de classificação estrutural de proteínas, que é no caso aqui o SCOPE, que já foi abordado anteriormente na apresentação, e eles verificaram a capacidade que o CSM tem devido à redução da dimensionalidade pela decomposição de valores singulares. O CSM foi o primeiro teste, né, capaz de realizar a classificação estrutural em um grande banco de dados, tendo então sucesso na sua abordagem. O artigo também ele faz uma comparação de desempenho em relação a esse outro estudo aqui, feito por Jane Hirst, que até então era um método de última geração para a classificação estrutural automática de estruturas, né? E o resultado foi que mostrou que numa comparação de desempenho, o CSM não só é comparável, mas ele também apresenta um ganho considerável em relação ao outro, principalmente no quesito de revocação, como nós podemos observar aqui nesses gráficos retirados do artigo, que para precisão o CSM ele se apresentou mais constante, porém um dado não tão relevante quanto o dado de revocação, em que o CSM ele foi muito superior ao dado do artigo que foi comparado. Falando então um pouco do CSM na prática, esse aqui é o código no terminal que eu utilizei para rodar o script. Como vocês podem observar, ele utiliza do Perl como linguagem de programação. Aqui no caso é o nome do artigo, né? O nome do arquivo, que é o acsm.pl, que é em Perl, né, no caso. No formato de arquivo de entrada, que é ele é um arquivo TXT, que nesse arquivo TXT se coloca-se o compilado de todos os arquivos PDBs que se tem interesse de obter as assinaturas estruturais. Nesse caso aqui eu escolhi essa proteína aqui, a 3NIR, apenas pelo fato dela ser relativamente pequena para que não demorasse a rodar o código como exemplo. Esse aqui então é o formato de saída que vai gerar após a finalização de execução do script. No número 01 aqui nós temos o passo cutoff, né, o cutoff step, em que o programa ele vai utilizar o valor de 0.1 angstrom para ir fazendo o escaneamento, né, ou a varredura, que ele é feito então até o limite máximo de cutoff, que é esse aqui que eu defini como 12.0, que é semelhante então ao 12 angstrom da figura de exemplo que eu coloquei na apresentação do artigo.
E o último número aqui é do tipo de CSM implementado, porque no mesmo script, né, que é esse acsm.pl, nós temos o CSM HP, né, que ele classifica os resíduos em hidrofóbico ou polar, que aí nesse caso seria o tipo 1, e também temos o tipo 2, que é o ACSM, que ele classifica os átomos em 7 classes diferentes, que aí no caso seria o tipo 2. Então, o número 0 aqui ele representa o CSM relativo ao que foi abordado nesse artigo. Então, eu executei o código e no fim ele me gera esse arquivo contendo um vetor de características, né, que é uma lista ordenada de propriedades numéricas que pode ser usado como recurso de entrada para um modelo de aprendizado de máquina para realizar as predições e as classificações, que aqui no caso então é nomeado como a assinatura estrutural. E no mais é isso. Eu espero que todos tenham compreendido e muito obrigado.